agora, tua serva na tua presença. Que ela venha ser um canal de bênção, uma luz, meu Pai, que mostra a direção, e a direção é o Senhor. A direção, o caminho é Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Que ela venha ser instrumento do Senhor. Que ela venha pregoar o Evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Aquele que crê, meu Pai, batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado, mas a palavra será pregada, a palavra será anunciada, a palavra será entoada, meu Pai, nos lábios dela. Que ela venha, meu Pai, trazer, meu Pai, uma palavra do altar, do trono da graça, do Espírito Santo, porque o Senhor, meu Pai, vai trazer poder neste lugar, através da sua mensagem. Que ela venha ser, meu Pai, boca do Senhor neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Versículo 1 e 2. Todos se encontraram? Amém. Glória a Deus. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Podem se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar e falar aos nossos corações nessa noite. Quando o pastor mandou mensagem para perguntar se eu poderia estar pregando no dia de hoje, o Senhor trouxe a mensagem no meu coração. E eu fiquei estudando todos os dias, lendo a palavra, meditando e buscando sempre a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, nesses 2 versículos, nós vemos 2 profecias que se cumprirão ainda nesse capítulo. Tudo assim como o Senhor nos ensina, como o Senhor fala para cada um de nós. Porque muitas vezes a gente ouve algo de Deus e a gente duvida, irmãos. Às vezes a gente não tem aquela fé genuína para acreditar que Deus pode, que Deus vai fazer, que Deus está fazendo. Isso a gente vê acontecendo aqui nesse capítulo da Bíblia, aqui no livro de Reis. Quando acontece esta fala aqui do profeta Eliseu, direcionado por Deus para dizer essas palavras ao rei, a palavra nos mostra que Samaria estava sendo sitiada, cercada pelo rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Ele sitiou, ele cercou, então não tinha como entrar e nem sair, e a cidade estava perecendo de fome, a cidade estava em ruína, a ponto das coisas ficarem muito caras e as pessoas estarem passando fome. E aí a palavra nos mostra que o rei estava passando pelo muro e uma mulher grita e diz: ó meu Senhor, me acode. E ele diz: como que eu irei te acudir? Da eira ou do lagar? Se nem o Senhor está podendo, ou seja, ele falou ali alguma coisa. Então essa mulher diz assim, ele diz: mas me diz o que está acontecendo. E ela fala: é porque ontem esta mulher me chamou para nós comermos o filho, o meu filho, que hoje nós iríamos comer o filho dela. Agora veja, irmãos, a situação que aquela cidade se
Deus. E o que é que o homem de Deus faz? Ele se revolta com aquela situação. E ele promete assim, que aconteça com ele do mesmo tanto que isso estava acontecendo. Se naquele mesmo dia a cabeça do homem de Deus ficasse sobre os seus ombros. Olha o que esse rei falou. Ainda aqui no capítulo 6, irmãos, está acontecendo tudo isso. Samaria está cercada, está sem comida, estavam vendendo a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, vendendo uma porção de esterco de pombo por um absurdo. As pessoas estavam sem alimento e o rei entra em desespero e ele fala essas palavras, que naquele mesmo dia a cabeça do homem de Deus não ficaria sobre os seus ombros. E quando a gente entra aqui no capítulo 7, onde eu li os 2 versículos, a gente vê Eliseu falando da parte de Deus o que iria acontecer em Samaria. Amanhã, quase a esse tempo, estarão vendendo uma medida de farinha, 2 medidas de farinha por um valor. Olha a diferença. Mas como que isso poderia acontecer? Como que do nada? Como que hoje as mulheres estão matando seus filhos para se alimentar? Como que hoje os homens estão disputando a cabeça de um jumento? Como que hoje estão correndo atrás de conseguir uma porção do esterco de pombos? E como que amanhã, quase à mesma hora, ia ter esse tanto de fartura nessa cidade por esse valor? Mas, irmãos, o que nós temos que entender é que nós não temos que questionar a vontade de Deus. A palavra dele vai se cumprir de qualquer forma. Por que às vezes nós não recebemos? Porque nós ficamos questionando. Será como que vai acontecer? Senhor, o que o Senhor vai fazer? Quando Sara, quem lembra de Sara? Sara foi mãe de quem? Aleluia. Qual é o nome do filho de Sara? Sara teve um filho. Sara foi mulher de Abraão. Como é o nome do filho dela? O nome do filho dela era Isaac. E a palavra diz que ela já estava bem avançada em idade. Não tinha como mais ela engravidar. Mas Deus tinha prometido a Abraão um filho. E aí, quando Deus está conversando com Abraão, Sara está atrás da cortina da tenda dela e sorri. Quando Deus fala assim para Abraão: você vai ter um filho. Sara irá te dar um filho. E Sara faz o quê? Duvida. Ela pensou: eu estou engenhada desse jeito, 90 anos nos povos, meu marido só Deus sabe como que já está, com o corpo todo adormecido, irei eu ainda me alegrar com meu esposo, duvidando do que Deus tinha falado. Aleluia. E o Senhor diz assim: Sara, por que ristes? E ela diz assim: Senhor, eu não ri. Não mintas, porque eu vi você sorrir. Irmãos, nós temos essa natureza de duvidar das coisas de Deus. Deus diz para nós: somente creia e verás a glória de Deus. E a gente quer duvidar e questionar: como que vai ser? Como que isso vai acontecer? Não importa, não se preocupe. Creia somente e vai chegar a bênção na tua mão. Creia somente, os propósitos do Senhor vão se cumprir na sua vida. Como cumpriu-se aqui nesses 2 versículos, a gente vê 2 profecias que Eliseu falou. Ele falou: amanhã, quase nesse momento, vocês vão ter comida para fartar a fome de vocês na entrada da cidade. Aleluia. E depois ele fala a outra profecia. Ele diz para o comandante daquele rei, que ele diz assim: você vai ver, porém você não vai comer. Amém, irmãos? Amém. Nós possamos tão somente crer. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele tem os seus meios de agir em nosso favor. Aleluia. Aqui, a cidade estava cercada. O homem de Deus libera essas 2 profecias da
de Deus. Agora vamos entender como que a provisão de Deus chegou àquela cidade. Continuando a leitura. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos fazer uma coisa, vamos, pois agora, e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se não, morreremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Olha a coragem desses 4 homens. São os improváveis. São aquelas pessoas que ninguém dá nada. Não sei se você já se sentiu assim. Muitas vezes você chegar em um lugar, acha que alguém vai te cumprimentar e a pessoa dá as costas. A gente fica assim meio sentido, né? São os improváveis. Eu não acredito em você. De você eu não espero nada. De você não vem nada. Mas esses improváveis são os valentes de Deus. São as pessoas em que Deus confia muito mais. Porque a palavra do Senhor diz assim: que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu aqueles que não são para confundir os que são. E Ele escolheu as pessoas que ninguém dá nada. Ele escolhe para mostrar que Ele é Deus. O Senhor, Ele tem o poder. Nós somos vasos, nós somos servos. Nós temos que tão somente crer, acreditar que a palavra vai se cumprir. E a palavra continua dizendo que quando eles chegaram no arraial dos Círios, não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém. Só estava lá as tendas com as provisões. Mas por quê? O que aconteceu? O que Deus fez para que todas aquelas pessoas saíssem, fossem embora e deixassem as tendas com os mantimentos, com os cavalos, os jumentos, tudo lá preparado para o povo de Samaria? Aleluia. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou para nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Agora imagina o barulho que chegou aos ouvidos dos sírios naquele acampamento. Quem produziu esses ruídos de cavalos, de carros? Quem fez esse alvoroço para que eles corressem e deixassem tudo para trás? O Senhor. Por quê? Porque Ele tinha dito uma palavra ao rei que no outro dia ter mantimento naquela cidade. E Ele agiu. Mas teve alguém lá no comecinho que não acreditou, que foi capaz de dizer: nem que Deus abra as janelas do céu. Ainda que Deus abrisse as janelas do céu, poderia ter mantimento para todas essas pessoas? Você acredita, irmão? Irmãos, que Deus pode prover do nada algo para a tua vida? Você acredita que Deus é poderoso para suprir toda e qualquer necessidade de qualquer pessoa que crê e confia no Senhor? O comandante não crê, mas o que é dele já foi decretado. Ainda no mesmo versículo, o profeta disse: você vai ver, mas não vai comer, vai morrer com fome. E muitas vezes nós estamos assim, morrendo, se arrastando com a fome, não a fome física, mas a fome espiritual, porque não se posiciona, não busca, não ora, não se alimenta na palavra. Só ora por mim, faz isso por mim. Você pode me ajudar nisso, irmãos? Se joga aos pés do Senhor, confia, Ele vai suprir a tua necessidade, seja física, seja espiritual, seja emocional, seja qual área for. Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. E Deus agiu aqui, fazendo com que esses leprosos não ficassem ali na porta de Samaria, mas fossem ao arraial dos sírios. Deus agiu fazendo um grande ruído, um grande barulho para que os sírios fugissem. E Deus agiu novamente
Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, saciaram a sua fome, e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram lhe esconder. Então voltaram a entrar em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Mas olha o agir de Deus na vida deles. O versículo 9. Então disseram uns para os outros. O que eles disseram? Não fazemos bem. Nós não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Quais as boas novas de Deus que você está passando para outras pessoas? O que você está falando de Deus para os teus vizinhos? O que você está falando de Deus para as pessoas da tua casa, da tua família? Aleluia. Glória a Deus. Como você está compartilhando as boas novas de Cristo para as outras pessoas? E ele diz: hoje é dia de boas novas. E no escalão, de boas novas, e no escalão, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Deus tocou naqueles 4 homens, para que eles voltassem à cidade, falassem com o rei e dissessem: a provisão de Deus está no arraial dos círios. Mas, irmãos, o rei acreditou de imediato quando a notícia chegou aos seus ouvidos, porque os leprosos vieram, os 4 homens vieram, os valorosos de Deus, os improváveis para o homem, mas valorosos perante o Senhor, chegaram e anunciaram aos porteiros. Quando os porteiros, os guardas, levaram a notícia para o rei acreditou de imediato. E nós, irmãos, acreditamos para nós julgarmos esse rei? Porque às vezes é muito fácil quando é na pele do outro, mas quando é com a gente, será que é diferente? Será que nós também não somos que nem Tomé, um pouquinho, como a irmã pregou aqui no congresso? Precisa ver para acreditar. Se eu não tocar e meter o dedo lá naquele buraco lá dos cravos, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. Pode dizer que me perdoou, mas eu só vou acreditar se eu ver com as ações. O ser humano é assim, irmãos. Não adianta, mas por que nós ainda estamos aqui, irmã? Porque Deus tem misericórdia de nós. Porque Deus é misericordioso, porque senão, então nem aqui nós não estaríamos mais. Ai, não, mas nós somos filhos de Deus. Amém, somos filhos de Deus. Mas nós temos que proceder como tais. Nós temos que fazer com que Cristo seja visto através das nossas vidas. Nós não podemos só ter o título, o nome de filhos de Deus. Nós temos que expressar a imagem de Cristo em nós. Aleluia. Para que as coisas possam começar a dar certo para cada um de nós. Para que a palavra se cumpra em nossas vidas. Aleluia. Olha só o pensamento do rei. O que é que o rei pensou? Olha o que é que veio na mente do rei. E o rei se levantou, versículo 12. De noite disse a seus servos: agora vos farei saber o que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfailiados. Bem sabem eles que nós estamos com fome, que nós estamos fracos, sem energia, que nós estamos perecendo. Olha o que é que eles fizeram. Pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Será que esse rei já tinha esquecido da palavra do homem de Deus? Quando Deus disse: vai haver mantimento na cidade, os leprosos disseram: vamos, os sírios foram embora, o arraial está sem ninguém, vamos pegar a comida e trazer para a cidade. O rei ainda acha que é uma emboscada, ainda não acreditou. Disse: agora eu vou dizer para vocês
Eles saíram do acampamento deles, a gente vai entrar no acampamento. Quando a gente entrar, eles vêm e invadem a cidade e tomam cada um de nós. Irmãos, como que está a nossa fé? A nossa fé está sendo abalada por qualquer coisa? A dúvida está nos tirando da presença do Senhor? Aleluia. Que nós possamos meditar nessas palavras e entender o quanto o Senhor nos ama e como que Ele quer tão pouco de nós. É muito difícil ser crente. Não, irmãos, é fácil. Porque a gente precisa ser crente para ser crente, aceitar Jesus e obedecer. Aleluia. Só isso. Se você obedecer, você está salvo. Mas nós estamos obedecendo? Então, olha, aqui é engraçado, é interessante esse versículo aqui, o 13. Aí me lembrei de Naamã, quando eu estava lendo essa passagem aqui, o 13. Um dos servos responde e diz para o rei: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, exceção como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e exceção como toda a multidão que ficaram aqui de resto, e enviemos-lo e vejamos. O servo teve a atitude de dizer: pega alguém daqui e manda verificar se é verdade, já que você não está crendo, rei. Aí eu me lembrei de Naamã, porque Naamã se revoltou com esse mesmo profeta aqui, quando ele falou assim: vai lá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele disse: não tem água mais limpa aqui para mim tomar um banho? E o servo dele, indo embora com ele, disse: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo grandioso, o senhor não faria? Então somente mergulhe 7 vezes. Naamã vai lá, mergulha e sai purificado. Aqui esse rei foi preciso um dos servos falar: rei, faça isso e isso. Vai lá, rei, manda alguém verificar para ti. Aí ele acredita. Ele permite que os rapazes vão lá no arraial dos Sírios para verificar se era verdadeiramente, se a profecia do Senhor ia verdadeiramente acontecer. Nós às vezes estamos assim, irmãos. A pessoa está falando para a gente: esse caminho não está bom para ti, esse caminho não está legal, desvia desse caminho. E a gente está dizendo: não, mas eu vou, se eu fizer desse jeito e desse vai dar certo. Não, mas eu, irmãos, enquanto o nosso eu ainda estiver na nossa vida, Deus não vai agir. É preciso nós desentronizar o nosso eu na nossa vida e deixar a direção com o Espírito Santo de Deus. É preciso nós deixarmos Deus direcionar a nossa vida, Deus agir através de nós. Deixa o eu de lado. Fala assim: Senhor, seja o centro na minha vida. Toma dentro, entra dentro do meu coração, faz morada, troca o meu coração, tira esse coração de pedra e põe um coração de carne e age por mim, Senhor. Tome todas as atitudes que eu deveria tomar e faça com que eu te obedeça todos os dias. Mas às vezes nós não queremos fazer assim, irmãos. A gente às vezes tem uma palavrinha de nada e a gente já quer agir. Olha, o Senhor manda te dizer que você vai prosperar. Glória a Deus, você ri. Aí sai querendo pisar na cabeça de um de outro até chegar lá em cima, fazendo um negócio errado, sujando o nome dos outros e querendo ser o bambambam. Muitas vezes é assim que nós estamos. E a palavra do Senhor diz: espera com paciência no Senhor. Aleluia. Espera no Senhor, confia nele e não se inspire nos seus próprios pensamentos. Confia no Senhor de todo o teu coração e mais ele fará. Por isso que eu falei que ser crente é fácil, é só aceitar Jesus e obedecer. É confiar. Confia no Senhor, irmãos. Não, mas eu não, é o Senhor na minha vida. Enquanto eu tiver com esse negócio de tira o si e tira o eu. Deixa ele agir. E você vai ver as bênçãos se cumprir na sua vida. Outra coisa também que a gente faz é querer correr atrás de
Deus brilhar dentro de nós, essa luz reflete para fora. E quem está de fora vai ver, não a Iolete, mas vai ver a luz de Cristo brilhando através dela. Mas enquanto a Iolete quer aparecer, Deus fica só observando. Vai lá, pode ir, Deus vai dando corda. Pode ir, você quer ir? Vá. Oh, Senhor, me perdoe, estava errado. Eu sabia, filha. Eu sabia que você estava errada desde o primeiro dia. Só que Deus deixa para ver até onde a pessoa vai. Aleluia. Mas quando há arrependimento sincero, o Senhor perdoa. E o Senhor muda os nossos caminhos. Aleluia. Então o povo estava esfameado, estavam com fome, estavam com muitos dias sem ter uma alimentação adequada. O 13, então um dos seus servos respondeu, e ele deu instrução aqui ao rei, o que o rei deveria fazer, para verificar se verdadeiramente os leprosos estavam falando a verdade. Porque para aquela cidade, aqueles 4 homens eram só leprosos, mas para Deus foi 4 homens escolhidos para fazer a diferença e trazer as provisões que aquela cidade estava precisando. Aí então os servos tomaram os cavalos e o carro do rei e foram. E o que eles encontraram? Foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os filhos, apressando-se, lançaram fora e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Irmãos, quando o Gideão estava lá, malhando o trigo no lagar, o trigo que malha no lagar, o que se faz no lagar? Não é as uvas, é o processo das uvas, né? Para tirar o suco. E ele estava ali malhando o trigo porque os midianitas, eles vinham e roubavam as colheitas. Eles plantavam, quando o tempo certo, antes deles irem colher, os midianitas vinham e já o serviço deles só passava a mão e levava. Então o Gideão estava malhando o trigo no lagar, escondido para que os midianitas não o roubassem. E Deus falou com ele, varão valoroso. E quando Deus instrui Gideão a fazer a vontade do Senhor, Deus usou quantos homens para vencer os midianitas? 300 homens. Só 300 homens. Eles foram com cântaro, com fogo, com tocha, com não sei o que, com um monte de trem. E fizeram um barulho tão grande que a palavra diz que os midianitas ficaram atordoados. Eles começaram a brigar entre si. E aqui nessa passagem que nós estamos lendo nessa noite, o Senhor usou 4 leprosos para irem. E as pisadas de 4 leprosos fizeram um barulho tão grande no arraial que os filhos deram no pé, deixaram roupas pela estrada, o aviamento dele, aquilo que eles tinham tudo ficou para trás, com medo, porque eles disseram: o rei alugou outros reis e vieram ao nosso encalço. Isso é o agir de Deus. Irmãos, não importa o que Deus te prometeu, vai se cumprir. Não importa, Deus tem as suas maneiras de agir na nossa vida. Deus tem os seus meios. Por que eu vou questionar, Senhor, como que vai ser isso? E a gente fica lá, passa a noite sem dormir, pensando naquela palavra, naquela profecia que a gente recebeu. Passa a noite sem dormir. Será que Deus vai fazer assim? Não, talvez vai ser desse jeito. Aí entra o talvez, aí entra o sim. E entra, mas eu podia. Aí entra o eu. E o Senhor está dizendo: aquieta o teu coração, dorme, descansa. Deixa que eu vou agir. Amanhã, a esta hora, a bênção vai chegar. Quem crê que Deus tem uma bênção para você ainda? Nessa semana? Amém? Amanhã é sexta. Que sabe a bênção chegue para ti nesta manhã de sexta-feira. Que sabe Deus está providenciando os 4 homens valorosos, aqueles que ninguém dá nada por eles, para serem usados, serem um vaso, para que a bênção chegue até a tua casa. Vamos crer, vamos confiar, porque o nosso Deus está vivo, irmãos. O nosso Deus, ele não é morto. O nosso Deus está vivo e ele reina, e ele quer nos ajudar todos os dias.
conforme o quê? A palavra do Senhor, a palavra dita pelo homem de Deus, vinda do próprio Deus. Ele disse assim: hoje vocês estão comprando a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, mas amanhã vocês vão comprar 2 medidas de farinha pelo valor de 1 medida. Amém, irmãos? Vamos confiar. O Senhor está suprindo as nossas necessidades. O Senhor não tem deixado faltar na sua mesa o pão. E esse povo estava sem pão. E quando o Senhor diz: eu vou prover para você, ou amanhã vocês irão encher o bucho, as pessoas não acreditaram. E puseram ao rei, olha a outra profecia se cumprindo. 17. E puseram ao rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. E o povo atropelou na porta e ele morreu. Como falar ao homem de Deus. Vamos falar ao homem de Deus o que falou quando o rei descera a ele. Irmãos, a palavra do Senhor, ela se cumpre. Não tem esse meio termo. Ah, não, Deus falou isso aqui, mas isso aqui não vai cumprir, não. Vai cumprir só essa parte que é boa. A parte ruim não vai cumprir, vai cumprir também. Aleluia. Vai cumprir também. Por isso é que Deus disse para cada um de nós escolhermos a parte boa. Se apoia naquilo que é certo perante o Senhor. Deixa as coisas erradas de lado. Porque se você se apoiar nas coisas que não são boas perante o Senhor para a sua vida, as coisas ruins vão acontecer. Oh, glória. Porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Tudo o Senhor está vendo. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase esse tempo, haverá 2 medidas de cevado por 1 ciclo e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus. Preste atenção, irmãos, naquilo que você está respondendo ao homem de Deus. Preste atenção quando você for conversar com alguém que tem a presença do Senhor. E às vezes a gente sorri de canto, às vezes a gente murmura: se fosse eu falando, eu falaria melhor. Por que que não tira um tempo para ler a palavra? Está gaguejando. Porque não faz um curso de teologia? Cuidado, irmãos, com aquilo que nós falamos na presença do Senhor. Para outra pessoa que é do Senhor. Esse capitão aqui, eu não sei se ele conhecia Deus, mas ele era lá, pertencia ao rei, ele era capitão do rei. E ele disse bem assim: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. Para que Deus vai fazer janela no céu, irmãos? As janelas já estão todas abertas para aqueles que creem, receber a unção de Deus. Poder-se-ia fazer conforme esta palavra? Duvidou de quê? Da palavra de Deus. Ainda questionou. Ainda que abram janelas no céu, poderia fazer conforme esta palavra? E ele disse, a resposta de Deus veio para ele de imediato: eis que eu verá com os teus olhos, porém daí não comerás. O pobrezinho morreu com fome. Não deu nem tempo fazer uma boquinha. A comida estava lá, mas ele morreu, porque a palavra tinha que se cumprir. Mas o que o Senhor tem para nós nessa noite não é morte, é vida. O que o Senhor tem para nós não é derrota, é vitória. O que Deus tem para nós hoje é uma saída na presença dEle. É um escape, é uma provisão, é uma bênção que está chegando para cada um de nós. Que você possa receber em nome do Senhor Jesus, que você possa crer, que você possa confiar, porque as promessas de Deus nos alcançarão. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta da ilha. Não tem como, irmãos, a palavra não se cumprir. Mas eu recebi uma palavra, um homem de Deus, uma mulher de Deus me falou algo e eu recebi. Mas nunca mais eu ouvi falar nisso, não aconteceu.
você pode crer que o Senhor está providenciando bênçãos para a sua vida. Deus tem coisas boas para esse lugar. Deus tem coisas boas para esta casa. Deus tem coisas boas para você. Que nós possamos ter a cada dia o templo do Espírito Santo. E que aqui nós possamos entender que aqui é um lugar onde o povo de Deus se ajuda. E que nós somos o templo do Espírito Santo. E que Deus quer fazer morada dentro de cada um de nós. Deus quer cumprir em nossas vidas. E Deus cumpre as suas promessas. E Deus tem bênção nos alcançando todos os dias. Deus tem provisões para nós. Deus tem a sua vontade para cumprir em nós todos os dias. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus querido e maravilhoso Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Pai. Nós agradecemos o Senhor pela Sua palavra, que é santa, que é poderosa, e que essa palavra, meu Deus amado, venha estar no nosso coração, que toda dúvida, toda incerteza venha, meu Deus amado, ser repreendido nas nossas vidas, e que a partir de hoje nós possamos crer, nós possamos obedecer, e nós possamos, meu Deus, deixar a luz de Cristo brilhar através de nossas vidas, Pai, que nós possamos a cada dia convidar o Senhor para fazer morada em nós, que nós possamos nos dispor a verdadeiramente ser o templo do Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus querido, abençoe as nossas vidas, fica conosco nessa noite, abençoe esse povo que clama por Ti neste lugar, Senhor Deus, leva-os em paz com segurança, e que esse final de semana, Pai, bênção seja, meu Deus amado, na vida dessa igreja, na vida dos Teus servos, meu Deus, vai revestindo os Teus filhos de autoridade, vai guardando, vai protegendo, vai, meu Deus, dando discernimento e entendimento na palavra do Senhor todos os dias. Toma a vida do pastor Luciano, toma a vida, Senhor, da pastora Amanda nas Tuas mãos, toma o corpo de obreiro desta igreja, toma cada membro, Senhor Deus, cada pessoa que participa aqui desse culto, Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, seja ministrada com Deus amado, discernimento do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz acontecer a Tua vontade em nossas vidas. Abre, meu Deus amado, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos fazer aquilo que Te agrada todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor volte.